Olá, pessoal! Nós agora vamos fazer uma questão que envolve o movimento circular uniforme. Então, física, cinemática, movimento circular uniforme. Por quê? Olha só o que está acontecendo aqui. Um disco gira com frequências de 30 RPM de um ponto A situado a 10 centímetros do centro e outro B situado a 20 centímetros. Determine. Item A frequência em hertz e o período em segundo. Item B, a velocidade angular de ambos em radiano por segundo. E item C, a velocidade linear em metro por segundo para os dois pontos. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: por que é um movimento circular? Como é que eu sei, professora, que é um movimento circular? Porque aqui está dizendo que o disco gira, então imagina que fosse a bicicleta. Tá? A bicicleta ela tem uma roda redonda e que quando você está andando com ela, ela está girando, certo? Se você fizer esse giro ser um giro frequente, e por que é um giro frequente? Porque aqui está falando que ele tem frequência, ele tem período. Então, ele está se movimentando num movimento circular uniforme. Não tem falando nada sobre a alteração de movimento desse objeto. São dois objetos. Um objeto está situado no ponto A, aqui, que fica a uma distância de 10 centímetros do centro. Então, a gente já sabe que isso aí é raio. Raio é a distância do centro até um determinado ponto de uma circunferência. Então, a gente pode muito bem fazer a circunferência ser uma coisa aqui, certo? Bom, 10 centímetros. E um outro ponto, que é o ponto B, que tem uma distância de 20 centímetros do centro. Então, a gente poderia imaginar uma situação assim, como se fosse uma formiguinha andando aqui e fazendo parada, digamos, parada aqui, ou até uma fita parada aqui, e o disco rodando, você vai ver esse ponto fazendo uma volta. E se fosse um outro ponto aqui, você vai ver também um objeto fazendo um movimento de giro. Bom, esse aqui, o ponto B, está a 20 centímetros do centro, e o ponto A está a 10 centímetros do centro. A frequência, ele diz que a frequência é de 30 RPM. Quer dizer o quê? Ele dá 30 rotações por minuto. Isso que é RPM, é 30 rotações por minuto. O item A pede qual é a frequência em hertz. E o que é o hertz, Hz? É rotação por segundo. Ou seja, ao invés de eu tenho a rotação em RPM, em rotação por minuto. Eu quero a rotação por segundo. Então, eu vou pegar a rotação por minuto, 30 rotações, só que ao invés de colocar 1 minuto, eu vou colocar 60 segundos. Porque 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, se eu quero passar para segundo, eu troco minuto por segundo. Lembrando que 1 minuto é 60 segundos. Bom, daqui eu posso simplificar o 0 com 0. E o 3 dividido por 6, isso vai dar justamente 1 sobre 2, o quê? Hertz, ou rotação por segundo. Já consegui explicar essa questão aqui. Agora, o período em segundos. O que nós precisamos saber sobre isso? Nós precisamos saber que período é o inverso da frequência. Inverso a gente escreve matematicamente assim, 1 sobre a frequência. Então, note, eu vou colocar 1 sobre a frequência. A frequência é 1 sobre 2. Quando nós temos isso, o que acontece?
Quando eu tenho uma divisão de uma divisão, ou seja, o número 2 é denominador de um denominador, o 2 ele inverte e fica como numerador. Então, isso vai ser simplesmente 2 sobre 1, que é 2. E por isso que a frequência é o inverso, olha só. Se a frequência é 1 sobre 2, quando você inverte, você joga o 2 para cima e 1 para baixo. Então, a gente não precisa escrever o 1, a gente inverteu. Agora, vamos para o item B. Já o item B, ele pergunta qual é a velocidade angular. Lembrando o que é velocidade angular. É uma letra grega chamada ômega, que é o nosso W. Como é que a gente calcula a velocidade angular? Ora, lembrando o que é uma velocidade angular? É a velocidade que um objeto faz para dar uma volta completa. Para ele dar uma volta completa, ele vai fazer um giro de 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radianos. E essa velocidade por um determinado tempo, que é o período. Então, a gente conclui que a velocidade angular, basta eu fazer 2π radianos pelo período que é medido em segundos. Então, quanto é que vai ficar? Ele não disse quanto é que é o π, então simplesmente a gente vai escrever 2π. O período, a gente achou, o período foi de 2 segundos. Então, basta a gente, no lugar do período, a gente colocar o 2. Daqui eu posso dividir 2 por 2, que dá 1. Então, a velocidade angular é simplesmente π radianos por segundo. Aí você pode perguntar, professora, mas é a velocidade angular em A ou é a velocidade angular em B? As duas são iguais. Por que, professora, a velocidade angular ela é igual à velocidade angular de A e de B? Porque ambos, tanto o A quanto o B, dá uma volta completa, que é 360 graus ou 2π radianos, em o período tanto para um objeto que está no ponto A, como o objeto que está no ponto B, gasta 2 segundos para fazer uma volta completa. Então, a velocidade angular de objetos que estão distantes do mesmo eixo são iguais. Agora, isso não é a mesma coisa que velocidade linear. Por quê? Porque a velocidade linear, ela é a volta completa, mas depende do raio. Lembra, a velocidade era definida por ΔS dividido por ΔT. Então, qual é o caminho desenvolvido para quem está numa circunferência? Lembrando que circunferência, o comprimento dela é 2πr. Então, para eu calcular a velocidade em A, qual é a velocidade do objeto A? Vai ser 2πr de A, dividido pelo tempo, que é o período. Então, no caso aqui seria 2π, o raio, como ele quer em metro e ele deu em centímetro, o raio, a gente vai passar o raio de centímetro para metro, que vai ser 0,1 metro. Basta, pessoal, centímetro, a palavra centi é 100. Então, a gente vai sair do centi e ir para metro. Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Se eu estou com centímetro e quero ir para metro, você vai perder 2 zeros. Por isso que a gente anda com a vírgula que está aqui, ó,
duas casas. Então, ela vai daqui para cá. Por isso que ela fica 0,1. Então, o raio de A é 0,1 e o raio de B é 0,2 metros. Então, na hora que a gente for calcular o raio de A, a gente vai usar 0,1 dividido pelo período, que é 2. Daqui, ó, nós simplificamos o 2 dividido por 2 dá 1. Então, a resposta é 0,1 π. 0,1 π, o quê? Metro por segundo. E a velocidade em B? Gente, não precisa nem calcular, porque o B não é o dobro de A. Então, se eu já sei que a velocidade de A é 0,1, é porque a velocidade de B é 0,2, que é o dobro, π metros por segundo. Resolvido, ok? Muito obrigada, até a próxima.